Glória a Deus. Quero cumprimentar os amados irmãos com a graça e a paz do Senhor Jesus. Amém? Vamos orar mais uma vez. Curva sua cabeça. Pai amado e Pai querido, nós queremos, Senhor, antes de mais nada, agradecer ao Senhor por mais esta rica oportunidade, Pai, que recebemos de podermos nos juntar, Pai, como igreja, de podermos fortalecer a fé um dos outros, de podermos ser, Pai, iluminados pelo Senhor, de podermos, Senhor, Te adorar em espírito e em verdade, como é bom adorar ao Senhor. E agora, Senhor, de podermos abrir a Tua palavra, nela meditar, dela aprender, Pai. Como disse o salmista, lâmpada para os nossos pés é a Tua palavra e luz para o nosso caminho, Deus. Se não fosse a Tua palavra, nós estaríamos hoje nas trevas. Estaríamos hoje na escuridão, Pai, sem nem sabermos que estávamos perdidos. Mas o Senhor enviou a Tua palavra até nós, Pai. E através desta palavra, o Senhor nos alcançou e tem nos alcançado, dia após dia. Por isso, Senhor, hoje, mais uma vez, fala conosco por meio da Tua palavra, Pai. Pois tudo isso nós pedimos e já agradecemos, em nome de Jesus Cristo. Amém e amém. Glória a Deus. Queria começar falando de um vídeo que eu recebi hoje, o qual assisti, e eu queria pedir a opinião de vocês sobre ele. Eu confesso que eu fiquei quase com gastura, mas eu não sei vocês, o que vocês vão pensar sobre ele. O vídeo é sobre uma jovem atriz brasileira falando sobre Deus. Na verdade, falando sobre o cristianismo. E ela começa o vídeo logo dizendo que é uma cristã, é uma seguidora de Cristo. Porém, apesar de ser cristã, ela não frequenta a igreja. Ela decidiu há muito tempo não frequentar a igreja nenhuma. E uma das razões que ela usa para explicar isso é o fato de que todas as vezes passadas, recentes, em que ela foi à igreja, alguém sempre tinha uma palavra para dizer para ela. E essa palavra normalmente era: ei, Deus te ama. Deus tem um plano na tua vida. Vem para Deus. Ele quer te tirar de onde você está. E essa famosa atriz brasileira, conhecida, disse: mas vem para Deus como? Se eu estou sempre com Ele. Sair de onde? Se é Ele que me coloca onde eu estou. E eu tenho plena certeza disso. Então, apesar de amar a Deus, apesar de ser cristã, eu disse para ele: Senhor, se for para ter raiva, eu não quero nem ir para a igreja mais. E eu fiquei assistindo aquilo e pensando comigo mesmo: será que servir a Deus se tornou tão simples assim? Será que ser servo de Deus se tornou algo tão fácil, em que eu não preciso mais tomar decisões difíceis? Se em determinado local eu não estou sendo bem aceita ou não estou sendo tratado como eu quero, eu simplesmente não vou para esse lugar e eu decido para onde eu vou e para onde eu não vou, e se eu não quiser ir mais para a igreja, eu não vou. Será que ser servo de Deus se tornou algo tão simples assim? Porque esse é o cristianismo que está na moda. Esse é o cristianismo que muitos estão vivendo. Mas a pergunta é: será que esse é o cristianismo que a palavra de Deus nos ensina a viver ainda hoje? Essa é uma boa pergunta e eu creio que uma das maneiras de responder essa pergunta
é abrindo a palavra de Deus no livro que nós poderíamos chamar de o livro dos servos. Se alguém quer ser servo de Deus de verdade, esse é um bom livro para começar lendo, porque ele nos ensina a servir a Deus. Eu estou me referindo ao livro de Levítico, para o qual eu peço que você abra a palavra de Deus agora. Para quem não sabe, Levítico é o terceiro livro da Bíblia. Gênesis, Êxodo e Levítico. Levítico foi escrito por Moisés também, como os 2 livros anteriores. Aliás, os 5 primeiros livros da Bíblia, muito provavelmente foram todos escritos pelo mesmo homem, Moisés, servo de Deus, chamado de servo de Deus pelo próprio Deus. Levítico é o terceiro livro da Bíblia, ele tem 27 capítulos e ele vem logo depois de Êxodo, que nós resumimos quinta-feira passada. Êxodo é o livro da libertação. Nós falamos sobre ele. Porém, apesar de vir logo após Êxodo, Levítico é um livro diferente de Êxodo. Por que, pastor, diferente? Porque se Êxodo é um livro praticamente todo de histórias, ou principalmente de histórias, Levítico é um livro principalmente de instruções de Deus. Instruções de Deus sobre como servir a Ele. Essas instruções são dadas primeiramente aos levitas, e quando você escuta essa palavra levita, por favor, não pense em músicos, porque levita na Bíblia não é músico. Alguns levitas foram músicos, mas na Bíblia levita é alguém que pertence à tribo de Levi. É alguém que era dessa tribo. Então, se em Êxodo, Deus ensina o povo a construir o tabernáculo. Êxodo 40 termina com o povo terminando de construir o tabernáculo, a casa de Deus. Agora em Levítico, Deus vai ensinar como usar o tabernáculo. Como os levitas, que eram os pastores e diáconos do Antigo Testamento, poderiam ajudar o povo a como servir a Deus no tabernáculo. Mas não apenas os levitas, e sim todo o povo de Deus. Pastor, quais instruções Deus dá aqui aos seus servos? Irmãos, são muitas instruções, mas eu creio que elas podem ser resumidas em 2 palavras. Essas 2 palavras, para mim, elas resumem todo o livro de Levítico. Que palavras são essas? A primeira palavra é sacrifícios. Deus orienta os seus servos sobre sacrifícios. Sim, Levítico tem muito a dizer sobre isso. Levítico tem muito a dizer sobre sacrifícios. Inclusive, o livro já começa com sacrifício. Vamos ler, iniciar lendo, só a título de ilustração, só para você ver como Levítico já inicia com sacrifício. Vamos ler o capítulo de número 1. Chamou o Senhor, a partir do verso 1, Levítico 1 e 1. Diz assim o verso 1. Chamou o Senhor a Moisés, e da tenda da congregação, ou seja, da tenda do tabernáculo, lhe disse: fala aos filhos de Israel e diz-lhes: quando algum de vós trouxer oferta ao Senhor, trareis a vossa oferta de gado, de rebanho ou de gado miúdo. Se a sua oferta for holocausto, de gado trará macho sem defeito. A porta da tenda da congregação o trará, para que o homem seja aceito perante o Senhor. E porá a mão sobre a cabeça do holocausto, para que seja aceito a favor dele, para a sua expiação. Expiação significa limpeza, perdão. Verso 5.
Depois imolará o novilho perante o Senhor. E os filhos de Arão, os sacerdotes que eram da tribo de Levi, apresentarão sangue e o aspergirão ao redor sobre o altar, que está diante da porta da tenda da congregação. Então ele esfolará o holocausto e o cortará em seus pedaços. E os filhos de Arão, o sacerdote, porão fogo sobre o altar e porão em ordem lenha sobre o fogo. Também os filhos de Arão, os sacerdotes, colocarão em ordem os pedaços, a saber, a cabeça e o redenho, sobre a lenha que está no fogo sobre o altar. Porém, as entranhas e as pernas, o sacerdote as lavará com água e queimará tudo isso sobre o altar. É holocausto, oferta queimada de aroma agradável ao Senhor. Verso 10. Se a sua oferta for de gado miúdo, de carneiros ou de cabritos, primeiro ele fala do gado maior, agora ele fala do gado miúdo. Quem tinha menos recursos não ficava sem sacrificar. Para o holocausto trará macho sem defeito. E o imolará ao lado do altar para o lado norte, perante o Senhor. E os filhos de Arão, sacerdotes, aspergirão o seu sangue em redor sobre o altar. Depois ele o cortará em seus pedaços, como também a sua cabeça e o seu redenho. E o sacerdote os porá em ordem sobre a lenha que está no fogo sobre o altar. Porém as entranhas e as pernas serão lavadas com água. E o sacerdote oferecerá tudo isso e o queimará sobre o altar. É holocausto, oferta queimada, de aroma agradável ao Senhor. Mas se a pessoa não pudesse oferecer um gado grande, nem um gado miúdo, verso 14 diz: se a sua oferta ao Senhor for holocausto de aves, trará a sua oferta de rolas ou de pombinhos. O sacerdote a trará ao altar e com a unha lhe destroncará a cabeça, sem a separar do pescoço, e a queimará sobre o altar. O seu sangue ele o fará correr na parede do altar. Tirará o papo com suas penas e o lançará junto ao altar, para o lado oriental, no lugar da cinza. Rasgá-la-á pelas asas, porém não a partirá. O sacerdote a queimará sobre o altar, em cima da lenha que está no fogo. É holocausto, oferta queimada, de aroma agradável ao Senhor. Irmãos, aqui é apenas um exemplo. Iguais, semelhantes a este, nós temos vários outros versículos em Levítico, através dos quais Deus orienta o seu povo acerca dos sacrifícios que eles deveriam trazer ao Senhor. Em Levítico nós temos então Deus dizendo, por exemplo, a quem o povo deveria sacrificar. E aqui no verso 2, nós já vemos Deus dizendo: fala aos filhos de Israel e dize-lhes: quando algum de vós trouxer oferta a quem era a oferta, irmãos? A quem o povo deveria trazer sacrifícios? A quem o povo deveria trazer ofertas? Ao Senhor. Isso é alguma novidade? Será que já não era óbvio demais que o povo deveria trazer ofertas ao Senhor? Por que então Levítico enfatiza isso? Se já é algo muito claro que é ao Senhor que o povo sacrifica. Irmãos, aqui em Levítico nós vemos a ênfase para sacrificar a Deus, porque mesmo sabendo que é a Deus que nós temos que sacrificar, muitas vezes nós acabamos sacrificando a outros deuses. O povo muitas vezes foi idólatra. O povo muitas vezes fez altares a outros deuses e por isso sofreu muito por este motivo. Porque não ofereceu sacrifícios ao Senhor. Por isso Deus diz: quando ao Senhor trouxeres oferta, quando ao Senhor trouxeres sacrifício, o nosso sacrifício sempre tem que ser ao Senhor. Mas aqui Deus também diz como
Ele queria que os sacrifícios fossem oferecidos. Porque se o sacrifício era ao Senhor, então ele não poderia ser feito de qualquer maneira. Ele não poderia ser oferecido de qualquer forma. Deus orienta como oferecer sacrifícios a Ele. Ele vai dizer o nome dos animais que poderiam ser sacrificados e como eles deveriam ser sacrificados. Como eles deveriam ser oferecidos. Aqui Deus também, falando ainda sobre sacrifício, Ele diz por quê? Por que o povo deveria oferecer sacrifícios? E os motivos eram vários. Talvez o principal deles era para o perdão de pecados cometidos. Os sacrifícios serviam para expiar, para purificar o pecador. Olha um exemplo disso no capítulo 6. Nós temos vários exemplos nos capítulos anteriores, mas eu quero citar esse, eu quero ler com vocês Levítico 6, dos versos de 1 a 7. Falou mais o Senhor a Moisés, dizendo: quando alguma pessoa pecar e cometer ofensa contra o Senhor, e negar o seu próximo, ao seu próximo que este lhe deu em depósito ou penhor, ou roubar, ou tiver usado de extorsão para com o seu próximo, aqui vai falar de pecados financeiros, ou que tendo achado perdido, negar com falso juramento, achou, mas diz que não achou, achou que roubado, ou achado não é roubado, ou fizer alguma outra coisa de todas em que o homem costuma pecar, o que deveria ser feito? Verso 4. Será, pois, que tendo pecado e ficado culpada, restituirá aquilo que roubou, ou que extorquiu, ou o depósito que lhe foi dado, ou o perdido que achou. Primeira coisa, vai devolver o que pegou. Mas não parava por aí. Verso 5, ou tudo aquilo sobre que jurou falsamente, e o restituirá por inteiro, e ainda isso acrescentará a quinta parte. Devolve o que pegou, com juros, acrescenta a quinta parte, 20%. Aquele a quem pertence lhe dará no dia da sua oferta pela culpa. Verso 6, e por sua oferta pela culpa, trará do rebanho ao Senhor carneiro sem defeito, conforme a tua avaliação, para a oferta pela culpa, trará ao sacerdote, e o sacerdote fará expiação por ela diante do Senhor e será perdoada de todas as coisas que fez, tornando-se por isso culpada. Irmãos, o sacrifício servia em primeiro lugar para expiar a culpa do pecador, para tirar a culpa de alguém que pecou. E Levítico vai falar sobre diversos tipos de pecado, inclusive o pecado que alguém cometia sem saber que era pecado, sem a intenção de pecar, mesmo assim era pecado e tinha que trazer um sacrifício por aquilo. E nós sabemos para quem é que isso aponta. Isso aponta para o sacrifício perfeito, para que quando Cristo viesse as pessoas entendessem: se no Antigo Testamento alguém que pecava tinha que imolar um animal inocente, Jesus Cristo é essa vítima que morreu no meu lugar e no teu lugar. O livro de Hebreus, que inclusive merece ser estudado junto com Levítico, ele vai mostrar Jesus como sacrifício perfeito, que foi oferecido no meu lugar e no teu lugar. Sacrifício perdoa pecado. Hebreus vai dizer que sem derramamento de sangue não há perdão de pecados. Nós não podemos ir para o céu achando que somos pessoas boas. Nós só podemos entrar no céu com uma chave que se chama sangue perfeito e sem mácula de Jesus Cristo.
Só quem tiver o sangue de Jesus entrará no céu, porque o sacrifício serve para perdoar pecados. Porém, não pense que o único propósito do sacrifício em Levítico era o perdão de pecados. Esse era o principal. Mas nós vemos também que muitas vezes alguém sacrificava algo por gratidão ao Senhor. Esse é o segundo objetivo. Deus explica por que o povo deveria sacrificar. Primeiro, para receber o perdão, mas também para agradecer ao Senhor. Olha, por exemplo, capítulo de número 7, versos de 11 a 15. Levítico 7. Estamos fazendo um estudo panorâmico geral do livro, resumido, para entendermos a sua mensagem geral. Capítulo 7, verso 11 diz: esta é a lei das ofertas pacíficas que alguém pode oferecer ao Senhor, se fizer por ação de graças. Não sei como é que está na Bíblia de vocês. Oferta de louvores. Como é, Rani? Sacrifício de louvor. Olha que expressão interessante. Inclusive vai ter no Novo Testamento uma expressão igual a essa. Sacrifício de louvor é alguém que está grato ao Senhor por algo que o Senhor fez. Com a oferta de ação de graças trará bolos asmos amassados com azeite. Não era de qualquer maneira. Obreias, asmas untadas com azeite e bolos de flor de farinha bem amassados com azeite. Com os bolos trará por sua oferta pão levedado, com o sacrifício de sua oferta pacífica por ação de graças. E de toda oferta trará um bolo por oferta ao Senhor, que será do sacerdote que aspergiu o sangue da oferta pacífica. É por isso que nos desenhos animados bíblicos, o sacerdote sempre era gordo. O sacerdote era uma pessoa sempre cheinha, porque o bolo era trazido ao Senhor, mas quem desfrutava era o sacerdote. Tinha pedaços da carne que quem comia era o sacerdote. Por isso, muitas vezes o sacerdote era diferente do pastor desta igreja, né? O sacerdote era gordo, diferentemente de mim. Mas aí, o texto continua no verso 15. Mas a carne do sacrifício de ação de graças da sua oferta pacífica se comerá no dia do seu oferecimento. Nada se deixará dela até amanhã. Então alguém estava grato, Deus havia respondido uma oração, Deus havia demonstrado favor para com essa pessoa. O que ele fazia? Ele trazia uma oferta ao Senhor, fazia um bolo e trazia como sacrifício a Deus. Nós temos também o sacrifício como cumprimento de um voto. Verso 16. E se o sacrifício da sua oferta for voto ou oferta voluntária, no dia em que oferecer o seu sacrifício se comerá, e o que dele ficar também se comerá no dia seguinte. Porém, o que ainda restar da carne do sacrifício ao terceiro dia será queimado. Alguém fez um voto ao Senhor, uma promessa, trazendo para os dias de hoje. E Deus cumpriu, Deus realizou o desejo daquela pessoa. Então, como cumprimento do seu voto, da sua promessa, ele também poderia trazer um sacrifício a Deus. Então, irmãos, por essas leituras dá para entender que Levítico é muito sobre sacrificar. Aqui Deus diz a quem o povo deveria sacrificar, ou seja, a ele. Deus diz como o povo deveria sacrificar com o seu melhor. Deus diz por que o povo deveria sacrificar, por causa de um pecado que cometeu, de uma gratidão que tem no coração, de um voto que fez ao Senhor. E Levítico também diz onde o povo deveria sacrificar. Não era em qualquer lugar. Não era no lugar que desse vontade. Não era no lugar que desse na telha. Hoje eu quero sacrificar. Não. Deus estipula o lugar. O lugar normalmente era o tabernáculo, na presença do Senhor. E só existia um no país inteiro. Então imagina quem morava na fronteira do país. Tinha que vir de onde morava
para sacrificar no tabernáculo do Senhor. Como hoje é bom para nós. Muitas vezes nós moramos próximos da igreja, às vezes o mais distante é na mesma cidade. E podemos cultuar ao Senhor na mesma cidade onde nós moramos. O povo não. Muitas vezes tinha que sair da sua cidade, tinha que sair da sua tribo para oferecer sacrifícios ao Senhor. Resumindo então, o que nós aprendemos em Levítico sobre sacrifício e sobre os servos de Deus? Eu creio que aqui nós aprendemos que os servos de Deus devem sacrificar. Os servos de Deus devem oferecer sacrifícios. Mas pastor, isso era em Levítico, não era? Isso era no Antigo Testamento, não era? Hoje em dia, Jesus já morreu por nós e nós não precisamos mais oferecer sacrifícios a Deus, não é? Irmãos, de fato, Jesus Cristo morreu por nós e nós não precisamos mais matar animais para sermos perdoados, porque o sangue dele é suficiente. Porém, isso não significa que não existem mais sacrifícios para o povo de Deus hoje. Existem sim. Quer falar, moça? Existem sim, eu vou já mostrar alguns deles, pois não. Sete 17, exatamente, questão de higiene. Até 2 dias dava para comer, depois não dava mais, né? Que nem nas nossas casas, quando a dona de casa faz um almoço, até 2 dias depois, já tem o restante, né? Resto de ontem, dá para comer ainda. Não, aqui já era uma oferta, que nem o maná tinha que ser no dia, senão estragava, né? Criava bicho, muito bem lembrado. E aí, irmãos, algumas pessoas acham que crente hoje não precisa mais fazer sacrifícios. Mas se o crente de hoje não precisa mais fazer sacrifícios, onde é que nós colocamos Romanos 12:1? No qual Paulo diz: rogo-vos, pois, pelas misericórdias de Deus, que apresenteis o vosso corpo por sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. Se o crente não precisa mais se sacrificar, porque Paulo escreveu que por causa das misericórdias de Deus, eu devo oferecer não apenas um sacrifício qualquer, mas a mim mesmo como sacrifício ao meu Deus. A diferença é que agora não é mais um animal que eu mato e ofereço, agora sou eu mesmo, vivo ao Senhor. Eu sou o sacrifício que eu ofereço a Deus, dizendo não para mim mesmo, dizendo não para a minha vontade, dizendo não para o meu querer. Ah, mas eu queria tanto, mas eu sou o sacrifício que eu ofereço a Deus. Se o crente hoje não faz mais sacrifícios, onde é que nós colocamos Filipenses 4:18? No qual o apóstolo Paulo diz que recebeu o que a igreja mandou para ele como missionário. E ele recebeu como aroma agradável a Deus, como sacrifício agradável e aprazível ao Senhor. Paulo chama as contribuições da igreja para ele de sacrifício agradável a Deus. Se o crente não precisa mais sacrificar nos dias de hoje, onde é que a gente coloca Hebreus, capítulo 13, verso 15, no qual Paulo diz: ofereçamos sempre a Deus, através de Jesus Cristo, sacrifícios de louvor. Quando nós louvamos a Deus, em qualquer situação em que estejamos, mesmo as difíceis, nós estamos oferecendo um sacrifício para Ele, um sacrifício de louvor, um sacrifício de gratidão ao Senhor.
E aí quando chega no verso 16, ele diz que não deixemos de fazer o bem, porque com tais sacrifícios Deus se agrada. Então a questão não é que nós não temos mais sacrifícios para fazer, nós temos. A questão é que eles são diferentes dos sacrifícios do Antigo Testamento. Mas nós temos sacrifícios para oferecer a Deus, sim. A vida cristã não é fácil, como alguns dizem, não é um morango, né? Ela não é fácil. Existem sacrifícios que nós precisamos oferecer a Deus. Temos que dizer não para muitas coisas, para as nossas vontades. Então a pergunta é: temos sacrificado ao Senhor? Nós temos sacrificado ao Senhor? Porque, irmãos e irmãs, se nós estamos acostumados a nos cansar para coisas desta terra, mas não temos nos cansado para as coisas de Deus, que tipos de servos nós somos? Se nós trabalhamos até cansar, se nós brincamos até cansar, se nós fazemos coisas desta terra até não aguentar mais, pelas coisas desta terra, mas não estamos nos cansando para as coisas de Deus, que tipo de servos nós temos sido? Que tipos de sacrifícios nós temos feito? Talvez não é para Deus que nós estamos fazendo. É claro que nós temos que trabalhar e fazer muitas outras coisas que cansam. Mas nós não podemos nos cansar apenas com estas coisas e estarmos confortáveis com as coisas de Deus. Inclusive hoje se comemora o dia de quê? Alguém sabe? Estão desatualizados, né? Para quem não sabe, hoje se comemora o dia do cliente. Tem o dia do cliente. Pesquisem depois. Não há nada de errado em ser cliente. O que seria dos vendedores sem os clientes? O que seria dos comerciantes sem os clientes? O problema é nós querermos ser clientes o tempo todo. É querermos ser servidos o tempo todo. Quando na verdade Deus nos chamou para algo maior do que ser servido, que é servir. Então, a primeira verdade que nós aprendemos em Levítico, que resume Levítico, é que os servos de Deus devem oferecer sacrifícios. Essa é a primeira palavra, sacrifício, que resume Levítico. Mas existe uma segunda, que tem a ver com a primeira, e que também começa com a letra S. Levítico também fala muito sobre santidade. Enquanto a Rivani ministrava, eu via o Espírito Santo confirmando a ministração também da palavra aos nossos corações. Levítico também fala muito sobre santidade, sacrifícios e santidade. Pastor, e o que é ser santo? Sendo bem direto, ser santo significa ser separado, ser diferente. Separado de quê, pastor? Do pecado. Separado das trevas. Diferente do mundo. Deus queria que o seu povo fosse diferente dos povos ao redor. Do Egito, de onde eles tinham saído, e dos povos ao redor, para onde eles estavam indo agora. Eles não poderiam ser iguais, eles não poderiam ter as mesmas práticas. O povo de Deus deveria ser santo.
Então a santidade era algo que Deus exigia de todos. De todos. É claro que nós vemos que existe uma exigência maior na palavra de Deus, inclusive em Levítico, para os líderes. Por isso o Levítico tem esse nome, porque ele foi escrito para os levitas. Primeiramente para os levitas, em como eles deveriam organizar a adoração, o serviço. Em 1 Timóteo 3, Paulo vai falar sobre as qualificações de pastores, de diáconos. Nós vemos que quanto maior é a responsabilidade de alguém, maior vai ser a cobrança. Mais santo ainda ele deve ser. Mas tenha cuidado com esse pensamento. Porque algumas pessoas, inclusive cristãos, dizem: mas eu não sou o pastor, eu posso fazer o que eu quiser. Mas eu não sou o líder de louvor, eu posso fazer o que eu quiser. Eu não sou a líder do ministério de senhoras, eu posso fazer o que eu quiser. Deus exige santidade de todos. De todo o seu povo. Não apenas dos líderes, mas de todos. Das crianças. É muito novo. Não. Dos velhos. É velho demais. Não. Dos homens, das mulheres, dos jovens. Deus quer que todos sejam santos. Mas eu me converti ontem. Pois a partir de ontem, Deus quer que você seja santo. Deus vai aumentar o teu entendimento, você vai aprendendo mais e mais, mas é algo que Deus quer de todos a partir de hoje. E sabe mais o quê? Deus exige a santidade não apenas de todos, mas em todos os lugares. Há quem pense que Levítico fala só sobre a santidade dentro do tabernáculo. Ela fala também. Ela fala sobre a santidade dentro do templo, dentro do local de adoração. Mas Levítico fala também sobre a santidade lá fora. Ela vai falar sobre relacionamento sexual. Ela vai falar sobre a alimentação que o povo poderia ou não ingerir. Ela vai falar sobre como tratar os animais, sobre trabalho, sobre colheita e um monte de outra coisa que se fazia fora das 4 tendas, das 4 paredes. Só para dar um exemplo, olha comigo o capítulo 19. Levítico capítulo 19. Vamos ler alguns versículos. Olha como Deus queria a santidade de todos e em todos os lugares. Verso 1. Disse o Senhor a Moisés: fala a toda a congregação dos filhos de Israel. Fala a quem? A toda a congregação dos filhos de Israel e dize-lhes: santos sereis, porque eu, Senhor vosso Deus, sou santo. Aí ele continua, verso 3. Cada um respeitará a sua mãe. O que tem a ver, Moisés? Deus falando de santidade, eu pensando que ele ia falar como se comportar no culto. Ele vem falar de respeito à mãe, de respeito ao pai. Deus não queria que o povo fosse diferente só no templo. Deus queria que o povo fosse santo em casa. Deus queria que o povo fosse santo no trabalho. Deus queria que o povo fosse santo no caminho. Deus queria que o povo fosse santo em todos os lugares. Verso 4. Não vos virareis para os ídolos, nem vos fareis deuses de fundição. Eu sou o Senhor vosso Deus. Quando oferecerdes sacrifício pacífico ao Senhor, oferecê-lo-eis para que sejais aceitos. No dia em que o oferecerdes e no dia seguinte se comerá, mas o que sobejar ao terceiro dia será queimado. Olha o verso 9.
Quando também cegares a messe da tua terra, o canto do teu campo não cegarás totalmente, nem as espigas caídas colherás da tua messe. Não rebuscarás a tua vinha, nem colherás os bagos caídos da tua vinha, deixá-lo-ás ao pobre e ao estrangeiro. Eu sou o Senhor vosso Deus. Verso 11, não furtareis, nem mentireis, nem usareis de falsidade, cada um com o seu próximo. Nem jurareis falso pelo meu nome, pois profanarias o nome do vosso Deus. Eu sou o Senhor. E por aí vai, verso 20. Se alguém se deitar com uma mulher, se for escrava, desposada com outro homem e não for resgatada, nem se lhe houver dado liberdade, então serão açoitados, não serão mortos, pois não foi libertado. O homem com oferta pela sua culpa trará um carneiro ao Senhor, à porta da tenda da congregação. Com o carneiro da oferta pela culpa, o sacerdote fará expiação por ele, perante o Senhor pelo pecado que cometeu, e ser-lhe-á perdoado o pecado que cometeu. E aí o capítulo 20 vai falar sobre punições para quem não fosse santo. A lição que nós aprendemos aqui. Primeira, os servos de Deus deveriam oferecer sacrifício. Segunda, os servos de Deus devem ser santos. Isso era assim no Antigo Testamento, pastor, e hoje? Pedro vai citar Levítico 19:1. Falando à igreja, olha se mudou alguma coisa. 1 Pedro, capítulo 1. A partir do verso 13. Isso. 1 Pedro 1. A partir do verso 13. Por isso, olha o título na Bíblia. A santidade na vida. Por isso, cingindo o vosso entendimento, sede sóbrios e esperai inteiramente na graça que vos está sendo trazida, na revelação de Jesus Cristo. Verso 14, como filhos da obediência, não vos amoldeis às paixões que tinhais anteriormente na vossa ignorância. O que ele está dizendo é, antigamente você vivia de acordo com os seus prazeres carnais, hoje não é mais para viver assim. Você não deve mais viver como você vivia antes, como você queria nas paixões carnais. Verso 15, pelo contrário, segundo é santo aquele que vos chamou, tornai-vos santos também vós mesmos em todo o vosso procedimento, porque escrito está, sede santos, porque eu sou santo. Irmãos, aqui Pedro, ele repete as mesmas ideias de Levítico. Se lá Deus, através de Moisés, diz que todo o povo deve ser santo em todo o seu procedimento aqui, Pedro repete isso. Ele diz que todos devem ser santos, ou seja, diferentes de como eram. Nós temos que ser diferentes de como nós éramos. Nós temos que, se preciso for, pegar uma folha de caderno e fazer 2 colunas nela. Na primeira nós colocamos como eu era antes de conhecer Jesus. E na outra, como eu sou agora que conheço Jesus. E tem que haver uma diferença entre as 2 colunas, porque se não houver, nós ainda não tivemos o encontro verdadeiro com Deus. Com Deus que transforma, com Deus que santifica. Então Pedro repete isso, irmãos. Ele repete a verdade de que temos que ser santos em todo o procedimento. Ou seja, eu não posso ter áreas da minha vida nas quais eu vou decidir como agir.
Eu tenho que entregar todas as áreas da minha vida a Deus, para que Ele me molde como Ele quiser. Ah, Senhor, eu te entrego tudo. Mas essa área aqui, Senhor, isso aqui é meu. Isso aqui sou eu que mando, isso aqui sou eu que governo. Não. Em todo o vosso procedimento. É no vestir, é no falar, é no agir, é em tudo. Alessandro. Se ele recebia? Não. Não. É por isso que as duas ideias estão muito ligadas. Sacrifício e santificação andam tudo junto. Inclusive existe um caso em Levítico no qual os 2 filhos do sacerdote Arão são mortos. Eles são mortos porque eles oferecem a Deus o sacrifício como eles querem. E Deus não aceita o sacrifício como nós queremos, é como Ele quer. Nós só podemos oferecer sacrifícios a Deus em santidade, para que Ele aceite e para que Ele recompense. E aqui, irmãos, Pedro, ele repete o motivo principal, porque nós devemos ser santos. Qual é o motivo principal para eu e você sermos santos? É porque muitas pessoas são, nós temos que ser também. Né? O motivo principal porque nós temos que ser santos é porque se nós não formos, Deus vai nos punir, Deus vai nos castigar. Ele vai disciplinar. Experimenta para ver. Mas esse não é o motivo principal pelo qual nós devemos ser santos. O motivo principal porque Deus quer que sejamos santos é porque Ele é santo. É porque o nosso Pai é separado do pecado. E o desejo do Filho é se tornar parecido com o Pai. Às vezes os gêmeos vestem uma roupa social. Às vezes o Lucas veste o terninho dele e diz: aí, pai, igual o pai. Estou igual? Ainda pergunta: estou igual o pai? Está igualzinho. O Gabriel coloca a camisa por dentro, se arruma dentro de casa e vai lá, olha, pega, bota uma Bíblia debaixo do braço aí, igual o pai. Quando o filho ama o seu pai, o desejo dele é ser semelhante a ele. Quando Deus nos resgata, quando Deus nos perdoa, Ele vira o nosso herói. O nosso herói agora não é aquele jogador de futebol que não liga para os pais, não é aquela atriz de televisão brasileira que quer um evangelho sem sacrifício e sem santidade, não. Quando nós conhecemos a Deus, Ele vira o nosso herói e nós queremos todos os dias nos parecer mais e mais com Ele. Exatamente, bem lembrado, sacrifício de Caim e Abel. Qual foi a diferença entre o sacrifício deles dois? Muito bem, Tiago. Hebreus vai falar que, aliás, é bom fazer referência mesmo primeiro ao que o Tiago está dizendo. A palavra de Deus vai dizer que Caim trouxe de um fruto da terra uma oferta ao Senhor. Um fruto da terra. Já Abel não. Trouxe da gordura. Ou seja, das primícias. Do melhor que ele tinha. E sabe por que um ofereceu o melhor e o outro não? Hebreus explica. Porque havia fé no coração de Abel. Nós só damos o melhor para Deus se nós tivermos fé. Nós só vamos dar o melhor da nossa vida para Deus se nós tivermos fé. Porque se nós não tivermos fé, nós vamos achar que é besteira passar um domingo na casa de Deus, porque eu tenho coisa melhor para fazer. Mas quem tem fé
no que a palavra de Deus diz, dá o melhor para Deus, dá o melhor da sua vida para Deus, dá o melhor do seu tempo para Deus, dá o melhor do seu esforço para Deus, dá o melhor dos seus talentos para Deus, dá o seu melhor para o Senhor. Só quem tem fé, é preciso ter fé. Então, irmãos, aqui nós aprendemos, através de Levítico, que sim, o cristianismo precisa de sacrifício. Respondendo à pergunta do início, nós aprendemos em Levítico que sim, o cristianismo precisa de santidade. Nós só seremos verdadeiros servos de Deus se oferecermos sacrifícios a Ele e se formos santos, como Ele quer que nós sejamos. É fácil, irmãos? O Evangelho é fácil? Ele é possível, mas ele não é fácil. Mas a boa notícia é que ele traz recompensa. Uma das recompensas, a maior de todas, é sermos parecidos com o nosso Pai. Quanto mais nós seguimos o Evangelho verdadeiro, mais parecidos com Deus nós seremos. E aí o mundo vai nos criticar e vai nos perseguir por causa disso. Sabe outra recompensa do Evangelho de ser servo de Deus verdadeiro, com sacrifício, com santidade? É que isso nos poupa de tantos sofrimentos. Isso nos poupa de tanta pisa, de tanta disciplina, de tanto chicote de Deus. Porque Deus fala de punição para o pecado. E se eu estou com a força que Ele me dá, procurando servir a Ele, isso vai me livrar de muita coisa ruim. Tem muita gente que diz, que pensa assim, eu estou na igreja, mas eu vou ali dar uma voltinha. Carnaval acontece muito isso. O irmão, a irmã está na igreja, aí o carnaval se aproxima, ele pensa, eu vou ali dar uma voltinha. Depois do carnaval eu volto. Olhe lá, se volta. Pega ele, Jesus. Porque às vezes fica lá. E às vezes fica debaixo da terra. Ah, pastor, mas que bom que eu voltei. Que bom. Mas voltou ou não voltou com o rosto inchado? Voltou ou não voltou com o braço quebrado? Voltou ou não voltou castigando? Irmãos, não tem jeito. Desobediência a Deus tem preço. Deus perdoa, ou como Ele perdoa, Ele está de braço aberto esperando. Mas Ele espera um pouquinho, porque você demora para vir castigando, sofrendo com dificuldade. Então, servir a Deus nos poupa de muita coisa ruim, mas também nos dá muita recompensa boa. Eu quero encerrar citando uma delas que se encontra em Lucas. Comecei em Levítico, quero terminar em Lucas, para ficar na letra E. Capítulo 12. Versos 35 a 38. Lucas 12, 35 a 38. Olha como vale a pena ser servo de Deus. Verso 35 diz: cingido esteja o vosso corpo e acesas as vossas candeias. Sede vós semelhantes a homens que esperam pelo seu Senhor, ao voltar ele das festas de casamento, para que quando vier e bater a porta, logo lhe a abram. Bem-aventurados aqueles servos, a quem o Senhor, quando vier, os encontre vigilantes. Em verdade vos afirmo que ele há de cingir-se, dar-lhes lugar à mesa e, aproximando, os servirá.
quer ele venha na segunda vigília, quer na terceira, não importa, bem-aventurados serão eles, se assim os achar. Vigilantes, atenciosos, espertos, despertos, aguardando a volta do Senhor. E nós vimos que nós não somos clientes, nós somos servos de Deus. Mas sabe o que aqui diz que Ele vai fazer? Ele vai nos sentar na cadeira e Ele vai nos servir como se nós fôssemos os clientes dEle. Só o céu vai revelar tudo que Deus preparou para quem serve a Ele com sacrifícios e com santidade. Como estão os teus sacrifícios hoje? Será que você tem vivido uma vida de comodismo no serviço do Senhor? O que Deus está querendo de você? Não é o homem, o que Deus está querendo de você. Que sacrifícios Ele está pedindo de você. Como está a nossa santidade? As pessoas olham para nós e se assombram quando descobrem que somos crentes? Ou elas apenas dizem, eu já sabia que você era? Estamos sendo iguais ao mundo ou diferentes do mundo? Diferentes naquilo que Deus quer que sejamos. É claro que nós não vamos pegar as leis do Antigo Testamento e trazer para hoje sem uma reflexão. Existem leis do Antigo Testamento que ficaram no Antigo Testamento. Mas a santidade ainda é para hoje. Deus vai nos ensinar como sermos santos. E talvez Ele está falando ao teu coração agora. Algo no qual você não tem sido diferente, separado, santo. Decida agora ser para a honra e glória do Senhor. Senhor Deus e amado Pai, eu quero agradecer pela Tua palavra. Agradecer, Senhor, porque temos, nas últimas quintas-feiras, procurado fazer algo, Pai, um tanto quanto diferente, que é meditar em um livro inteiro da Bíblia, na mensagem, ou nas mensagens de um livro inteiro. Senhor, apesar de não estarmos acostumados a isso, creio que nós temos aprendido, Pai. Temos aprendido com Gênesis, temos aprendido com Êxodo, e agora aprendemos com Levítico. Um livro de instruções sobre como servos de Deus devem viver. E nós aprendemos hoje, Senhor, que ser servo do Senhor não é fácil. O Senhor quer que ofereçamos sacrifícios a Ti. Senhor, há dias em que vir a Tua casa, Senhor, é um sacrifício. Mas é um sacrifício que nós queremos continuar oferecendo ao Senhor, porque é um sacrifício tão pequeno comparado ao que o Senhor ofereceu por nós para pagar pelos nossos pecados, Deus. Senhor, há momentos em que desligar o celular é um sacrifício, em que calar a boca é um sacrifício, em que dizer algo é um sacrifício. Mas são sacrifícios que o Senhor quer que façamos. Como também o Senhor quer que sejamos santos. Senhor, a santidade não está na moda, mas a santidade está no céu. E nós queremos nos conformar com o céu. Nós queremos nos parecer com o Pai Celestial. Porque hoje, quando eu lembro do meu Pai terreno, Pai, eu lembro de coisas que eu quero imitar nele. Não tudo porque ele não foi perfeito. Mas o Senhor foi. O Senhor é. E o Senhor sempre será. Ajuda-nos a sermos mais parecidos contigo. Pai, converte a atriz que eu citei no início. Converte tantas pessoas que estão enganadas nos dias de hoje, achando que podem ser cristãos à sua moda, à sua maneira. Toca no coração deles, Pai. E usa-nos para isso. Pois tudo isso nós pedimos e já agradecemos.
Em nome de Jesus Cristo. Amém, amém e amém. Glória a Deus. Vamos ficar de pé, irmãos. Louvado seja Deus. No sábado que se aproxima, nós teremos evangelismo às 4h.